da Kátia Falcão. Ela é escritora, está aqui para falar com a gente, mas para falar principalmente como tudo isso começou, né? Esse trauma primeiro do namorado que se suicidou, como é que ela passou esse trauma, como é que foi essa relação, e depois disso ela deu início à mudança de vida. Explica pra gente aí, Kátia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, isso faz muito tempo, né? Já se passaram aí 32 anos, mas nós éramos muito jovens e eu senti vontade de falar um pouco sobre isso. Mas tinha um receio pela memória dele, a família, os pais idosos, de mexer nisso aí, né? Mas nos últimos tempos, a morte de outras pessoas por suicídio começou a me incomodar demais. E eu achei que estava na hora de falar sobre isso. Não para falar minha história, mas para falar que isso não deve acontecer, que essas mortes são desnecessárias, né? Essas mortes são... Eu concluí aqui ao longo desses 32 anos que ninguém quer morrer. A verdade é essa, né? Isso é um ato de desespero causado por uma doença que, via de regra, é a depressão, né? Sempre por trás dos suicídios estudiosos, eu não sou da área de saúde, eu sou advogada, mas eu venho estudando isso há muitos anos já. E o que os psicologistas falam é que sempre há uma doença mental por trás do suicídio. E na maioria das vezes, cerca de 90% dos casos, é a depressão, que é tratável. É uma doença, né, química, bioquímica, como qualquer outra, e é tratável. Mas, infelizmente, o tabu e o estigma em cima disso, né, prejudicam demais o tratamento, prejudicam demais que a própria pessoa se identifique como uma pessoa com depressão e vá se tratar. Eu, por exemplo, acredito que no caso do meu namorado, ele não tinha nem consciência do que ele tinha. Porque nós passamos um ano juntos, eu praticamente morava com ele, e ele nunca se tratou, ele nunca falou, nunca falamos sobre isso. Quando eu ouvi, porque eu estava em casa com ele, quando eu vi, né, praticamente sem vida, é assim, é surreal, porque você acha... No início eu achei, por incrível que pareça, que ele estava até brincando, me sacaneando, perdoe o termo. Mas como assim? Tem sinais? Tem muitos sinais, Eduardo, muitos sinais. Eles dão muitos sinais. Agora, eu, por ignorância mesmo, ignorância no sentido estrito, literal da palavra, eu não conhecia essa doença, eu tinha 25 anos, eu já tinha acabado de me formar em direito, já tinha estudado pra caramba, mas eu nunca tinha lido nada a respeito de depressão, muito menos suicídio, né? Nenhum caso de suicídio havia acontecido ao meu redor, entendeu? Então eu desconhecia completamente aqueles sintomas dele, que na época eu intitulava como esquisito, como... que não é? Ele era super divertido, creiam, né? Ao contrário, todo mundo pensa que as pessoas né, que têm alguma doença mental, alguma coisa é chata, é séria. Não, ele era super divertido, brincalhão. A gente tem exemplos aí famosos, Robbie Williams, o nosso Xalita, né, seu Xalita, todos comediantes. Olha aí esse caso desse fim de semana, Matthew Perry, entende? Então, assim, qualquer pessoa comum adquire essa doença, que é uma doença, né, é um distúrbio hormonal no cérebro. Do mesmo jeito que há um distúrbio hormonal no pâncreas e vira uma diabetes, e todo mundo trata e fala disso naturalmente, por que não fala da depressão também, né? Gente, minha luta hoje é desmistificar isso aqui, é falar naturalmente, porque eu acho que né, como toda doença, falar naturalmente sobre depressão, sobre suicídio, sobre essas mortes desnecessárias, eu bato sempre nessa tecla, para que a gente possa ajudar. Quanto mais pessoas souber, tiver consciência do que está acontecendo ao seu redor, identificar desde criança, os países de primeiro mundo, Suécia e companhia, e a Europa, já cuidam disso, já tratam, já ensinam desde a criança a lidar com um amiguinho que tem algum problema de depressão, por exemplo, entende? Então, ele é capaz, o jovem, a criança, né, o jovem adulto, ele é capaz de identificar que alguém está com um problema e, em vez de usar aquilo para bullying ou qualquer outra, né? Qualquer outra pirracinha dessa da nossa época de criança, em vez de fazer isso, sabe? Olha, professora, fulaninho não quer brincar, ele tá sempre chorando, tá sempre, né? Mamãe, meu irmão, não sei o quê, entendeu?
Você acha que vem desde a criança o problema Pode da vir. depressão? Vem desde criança? No caso do seu namorado, ele tinha histórico, algum histórico para... Gente, deixa eu mostrar o livro aqui, tá? Por favor aí, meu querido Puridade, mostrando o livro aí. Pode falar, Kátia, você acha que no caso do seu namorado, como é que foi a relação? Como é que era o dia a dia? Como é que foi o fim dele? Olha só, eu não sei realmente o histórico muito longe lá do meu namorado, mas assim, durante o ano que eu passei com ele, eu percebia várias nuances que hoje eu sei que são depressão, de estar muito alegre, brincando e tal, e de repente fica sério, quer se isolar, não quer fazer nada, desgosta assim em minutos, segundos daquela situação. Situações em que, inclusive, você sai, vai para um lugar para se divertir, uma festa de amigos, coisas legais, e a pessoa tá ali, né, no astral, brincando e tal, mas em 10, 15 minutos, assim, aquela alegria passa. E Desliga. Exato. Desliga da vida. Ele falava para mim, Maria, ele me chamava de Maria, e eu não tenho Maria no meu nome, não, era só brincadeira dele mesmo. Ele me chamava de Maria, por causa disso eu brincava, chamava ele de Chico. E aí ele fazia, Maria, eu quero ir embora. Do nada? Ué, do nada. Quando eu falo que eu achava esquisito, e eu fazia assim, embora? Mas por que embora? O que aconteceu? E eu ficava intrigada, eu achava que tinha acontecido alguma coisa. Até o ciúme dele com alguma coisa, ou alguém que falou, fez alguma coisa que ele não gostou. Enfim, porque era bizarro isso aí, sabe? Tipo praia, você chega na praia, pensa que você sai de Salvador, vai pra Itacimirim há 30 anos, não tinha linha verde, tudo bonitinho, a gente levava 1h30, 2 pra chegar lá. Senta, bota a roupinha, chama o garçom ali do hotel lá de Itacimirim, lembra? Na areia da praia, que a gente vivia passando o dia ali. Essa situação foi super, tá no meu livro, eu tô fazendo um livro solo, contando detalhadamente essa história. Tá nesse livro aqui? Não, isso aqui é um capítulo que eu participo e tem um resumo dessa história. E ele foi, a gente deixou as coisas na mesa, pediu ali um tira-gosto pro garçom, uma água e tal. Ele foi, tomou um banho de mar, voltou. Eu fui, tomei um banho de mar, voltou, assim, 10, 15 minutos. Quando eu voltei, Eduardo, ele sentou e falou assim, Maria, vamos embora? Eu falei, o quê? Tá louco? E ele falou, não. E eu falei, aí eu olhava pro garçom, eu chamei o garçom, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa? Não, ele falava assim, mas ele sempre calmamente ele falava, ele não mudava o humor dele, ele entristecia, ele queria se isolar, ele queria ficar sozinho, aquilo ali já não, essas pessoas, eu hoje conheço, converso e tenho amigos com depressão, e essas pessoas se sentem não pertencentes a esse mundo, a esse lugar, a essas coisas, entendeu? Então, ele não aconteceu nada, só quero ir embora, quero ir pra casa, quero ficar sozinho, quero ir pra casa, quero ficar sozinho. E ficou. E eu, naquele dia, inclusive, por pouco eu não terminei com ele. Eu não conseguia terminar porque ele não mudava o humor. Ele continuava. Porque a relação também. Ele continuava aquele cara terrível, super amoroso. A relação você não sabia o que era. Porque você dizia assim, pô, um dia o cara tá a 1000. Outro dia o cara vem a 0. Exato. Aí você diz, rapaz, não vou segurar esse pepino. A maioria faz isso. Tchau, querido. Sim. Resolva lá com sua mãe. Se tivesse Uber naquela época, eu tinha ficado na praia e tinha voltado sozinho. Mas como não existia, eu voltei com ele, voltei resmungando ali, pensando com meus botões, vou terminar com esse cara, que louco, ele é muito esquisito. Mas quando chegava em minha casa, na porta de casa, ele dava aquele beijo, aquele abraço amoroso, fazia, Maria, amanhã eu passo aqui pra gente jantar, porque todos os dias a gente jantava fora. E todo final de semana a gente tava junto. E você acreditava que ele ia melhorar? Que aquilo ali era um passatempo. Ele aparecia no outro dia ali, ó, de boa. Mas você apontava esses comportamentos dele pra ele? Como ele reagia a isso? Nada, ele dizia que não era nada, que não é nada, não tá acontecendo nada, te amo, tá tudo bem. Eu só queria ficar só, eu só queria... Ele é uma luta, hoje eu sei, né, porque hoje eu estudo, hoje eu tenho amigos psiquiatras, psicólogos, minha própria filha tá se formando em psicologia agora.
Então, assim, eu converso e eu leio muito sobre isso, porque eu comecei a ler lá em 1990, depois da morte dele, sobre isso, porque eu tinha que ter uma resposta. Eu sou curiosa, eu sempre gostei muito de ler, de falar, e minha curiosidade não é sobre a vida alheia. Minha curiosidade é por cultura, por conhecimento. E eu vou ver o que esse cara tem. Eu mesma fiz Ele terapia vivo ainda? com uma psicóloga. Não, depois que ele morreu. Eu só fui depois. saber de tudo depois que ele morreu. Ah, Eu só fui ligar Vai os falar mais pontos. Eu só fui ligar os pontos depois que ele morreu. ah. Entendeu? Eu fui fazer terapia com uma psiquiatra para poder entender o que era isso, depressão. E naquela época se chamava PMD. O título dele era Dura PMD, psicomaníaco depressivo. Hoje é simplesmente depressão, transtorno do humor. Por que transtorno do humor? Porque o que acontece com o cérebro dessas pessoas é a ausência ou a deficiência de hormônios, que são os nossos chamados hormônios da alegria. Entendeu? Essas pessoas têm essa deficiência que tem que ser reposta, né? Além de uma terapia, além de apoio, acolhimento, né? Mas infelizmente o que acontece hoje, olha aí o caso, né, do amendoim. O que acontece hoje é que as pessoas não conhecem, acham que a pessoa tá com frescura, acham que a pessoa tá de mimimi, tá com preguiça, tá querendo chamar atenção. Né? Eu vi um vídeo dele falando que ele, não, gente, eu não tô reclamando de nada, não. Eu tô muito mal mesmo, você entendeu? É um grito de socorro, a pessoa dizendo assim, ó, e ele falou ali com todas as letras, eu vou tirar minha vida. Eu só não tirei ainda por causa do meu filho, que eu tenho que dar comida ao meu filho. Eu vi ele falando. Agora, 30 anos, não tinha nenhuma informação, como você falou. Absolutamente Hoje em dia, nenhuma. muito pelo contrário, é o tempo todo. A gente fala sobre isso o tempo todo. Nos seus estudos, assim, de lá pra cá, como é que você acha? Porque a gente fala o tempo todo e segue acontecendo. Então, como é que você vê, assim, o papel da imprensa, por exemplo, da gente aqui tratando sobre o assunto? Como é que o Estado tem se posicionado? Assim, que avanços você vê na discussão sobre isso? Olha, eu vejo avanço sim, sem dúvida nenhuma, mas acho pouco ainda, acho muito pouco, né? Pelo tempo que já se passou aí, no meu caso, quase 33 anos, agora em dezembro faz 33 anos, a imprensa já fala mais, a própria rede de saúde, os psicólogos e psiquiatras já falam mais, já abordam, hoje com o YouTube, tem alguns canais no YouTube falando sobre isso, entendeu? Mas, por exemplo, eu fui fazer essa busca para ver onde eu ia, né? Onde eu ia meter meu nariz em relação a isso, porque eu não sou da área de saúde, então como que eu vou ficar falando sobre isso? Então, eu não posso ficar falando de depressão, isso aqui, a não ser da minha experiência. E a experiência que eu tenho ao meu redor das pessoas que eu convivo. Mas eu posso falar do meu lugar de sobrevivente suicida, que é o termo dos enlutados, das pessoas que perdem alguém pelo E suicídio. por que você resolveu fazer esse livro? Como foi essa virada de chave aí na sua vida? Eu estou conversando com a Kátia Falcão, ela é escritora, tem um livro aqui, ó. Tá no YouTube, gente, pode acessar o YouTube aí, a foto do livro. Histórias memoráveis, pessoas que inspiram. No caso dela, foi o suicídio do namorado dela. Como é que você resolveu virar a chave e mexer nesse assunto e publicar o livro? É difícil, vou dizer para você que tem sido bem difícil para mim, porque remexer nesse passado doloroso, né? Eu fiquei muito mal na época, eu era muito nova e passei maus momentos. Inclusive, eu fui acusada de ter matado ele, porque eu estava com ele em casa. Então, eu fui suspeita, eu prestei alguns depoimentos na polícia. Eu fui acusada aqui em Salvador, onde eu ia, assim, as poucas vezes que eu saía de casa naquela época, que foram poucas mesmo, né? Eu quis me isolar, eu quis gastar meu luto sozinha em casa. E eu vi as pessoas apontando o dedo, falando, fofocando em roda, na praia, não sei o quê. Ah, vocês viram a namorada, aquela namorada interesseira, matou o namorado pra ficar com o dinheiro dele. Então eu ouvi todo tipo de barbaridade. Né? Então isso mexeu... Se namorada fica com dinheiro de namorado, me conta que eu tô querendo saber disso aí, porque no meu estudo jurídico não existe isso, né? Então, assim, você vê a ignorância das pessoas. Mas eu tinha que buscar uma resposta para isso aí. Eu tive que sair daquilo ali, né? E refazer minha vida, foi o que eu fiz. Eu tenho uma frase que eu falo aqui no meu livro, que o passado não é, né, lugar de morada, é um momento de aprendizado. Sim. E você tem que virar a chave e tem que buscar. Mas eu tinha que buscar refazer minha vida e refiz, casei, tenho uma filha e tal. Mas eu tinha que entender melhor sobre isso. E por que eu escrevi o livro, para te responder, Eduardo? Porque eu precisava ajudar a salvar pessoas.
Meu objetivo com esse livro, de 2 anos para cá, eu mergulhei nesse mundo, que não é meu mundo. Como eu disse a vocês, eu não sou da área de saúde, eu sou uma advogada, trabalho no mercado financeiro, mas eu mergulhei nesse mundo aqui porque o meu objetivo de vida hoje é uma missão, não é nem um objetivo, eu chamo de minha missão, é salvar vidas. Porque nos meus estudos eu percebi aqui, e eu percebo ao redor, as pessoas que convivem comigo, que essas mortes são desnecessárias, que ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Aquilo ali é um ato de desespero da pessoa, a pessoa não tem controle sobre si. A doença tira da pessoa o controle dela, o raciocínio lógico de dizer, não, gente, espera aí, eu vou resolver isso aqui dessa forma, porque existem várias formas de se resolver problema, e de se curar dor, e de se curar de uma doença, e a depressão é uma doença como outra qualquer. Mas a pessoa, esse distúrbio hormonal no cérebro da pessoa invalida ela. Não permite que ela tenha o raciocínio lógico que nós normais, se é que nós somos normais. Como diz Caetano, de perto ninguém é normal, né? Mas as pessoas se acham normais aí, e essas pessoas que estão doentes são anormais, que é um absurdo, né? Excluem essas pessoas. Então, minha luta hoje é botar essas pessoas dentro da nossa rodinha, dentro da nossa caixinha, fazer com que eles vivam qualidade de vida, vivam com plenitude, e que ninguém mais precise passar pelo que eu passei, nem pelo que a família dele passou, e nem pelo que a família de um grande amigo meu de infância está passando, que perdeu a filha esse ano, da mesma forma que Dudu fez, tirou a vida aos 23 anos de idade. Nesse livro você conversou com psiquiatras, psicólogos, médicos, pessoas que estudam esse assunto, que buscam solução. O que é que eles falaram, ou você não conversou com o médico? Conversou com a família do morto? Conversei. Pronto, Eu conheço conte eles, como foi. eu conheço eles até hoje. O pai dele já é falecido, mas a mãe dele é viva, está com 95, 6 anos, mais lúcida, bem idosa, mais lúcida. Eles sabem, né, desse livro, né, porque tá aqui, tem o nome dele, embora eu só tenha botado Dudu, é o apelido, ele era seu xará, Eduardo. E conversei, sim, converso, leio muito, fiz terapia, faço, às vezes, dou uma parada, por isso, eu acabei de chegar de São Paulo, eu estava morando em São Paulo aí nos últimos anos, depois morei nos Estados Unidos, e cheguei em Salvador agora em setembro, tem 1 mês e pouco, e vou me estabelecer aqui de novo, e vou procurar de novo, voltar a fazer terapia com o psiquiatra. Para mim é muito interessante, porque a minha curiosidade no estudo disso aqui, do estudo do cérebro mesmo, não só a parte psicológica, mas a parte química, né? Que é um estudo médico. Então, assim, venho conversando, assim, converso, mas você sabe que minhas fontes maiores, sabe quem são minhas fontes maiores? São as pessoas que eu conheço com depressão. E elas se abrem, falam da vida para você, do que está acontecendo, do dia a dia, da tristeza, da mágoa. Fala, sabe por que eu falo? Muitos porque não saem de casa, né? Isso, não saem do quarto, né? Olha, eu tenho atualmente uma amiga muito próxima, que ela agora está com síndrome de pânico para dirigir sozinha. Ela só sai de casa com alguém. Ixi. Então, quando eu quero ver ela, eu vou lá e saio com ela. Entendeu? E levo ela para os lugares. Porque o que é que as pessoas precisam, gente? O que é que essas pessoas precisam? Só o que elas precisam, o mais que elas precisam é a atenção. É o respeito, é você ouvir ela, você conversar com elas, acolhendo, sem julgar. Tipo assim, mas isso aí é besteira. Você sabe o que é pior? É você achar que porque você é rico, você não pode ficar doente nem com depressão. Rico, mas, pobre, cara, preto, você branco, não tem cor nem... mas o que a gente ouve muito é isso aí. Que o rico não tem depressão. Cara, você é cheio de dinheiro, você tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, vive viajando e tá depressivo por quê? Tá com depressão por quê? Qual é o seu problema? Você entendeu? Qual é o seu problema? Quer dizer, dinheiro é o problema de tudo. Eu não sou com dinheiro não, gente. Eu trabalho no mercado financeiro. Dinheiro é muito bom. Eu gosto, todo mundo deveria gostar. Mas é nesse sentido, entendeu? Que as pessoas julgam e consideram que a pessoa, se for bonita, mulher bonita não pode ter depressão. Claro que não. Como assim? Você é linda, você é bonita. Você tá com depressão, mas por quê? Seu corpo é lindo, seu rosto é maravilhoso. Gente, para tudo, não tem nada a ver com isso. Qualquer um fica doente.
Por acaso o rico, o pobre, não sei o que, não pega câncer? Não tem diabetes? E às não- vezes, eu conheci mesmo um médico que eu me tornei um grande amigo dele. Né? Ele me dava entrevistas, ele se tornou um comentarista lá na rádio que eu trabalhei por muito tempo. E ele tinha uma história, né? Um histórico aí que pesava muito na cabeça dele. Perdoe, não vou dizer o nome dele, porque não cabe. Claro. Mas a gente conversava muito no ar e tal, Pereira. Um dia ele chegou no ar e disse, eu tenho depressão. E minha depressão é pesada, é profunda, eu não saio do quadro. Aí contou, e eu estou contando isso aqui porque as pessoas têm que entender que a depressão é uma doença, não é uma brincadeira, não é uma mimimi. Contou, abriu o jogo mesmo lá. Aí eu disse, nossa, eu não sabia disso. E ele contou isso porque ele gostava e tinha intimidade com você. Não. E as pessoas contam pra mim, por exemplo, domingo eu acordei com mensagens de um amigo, falou, Catinha, lembrei de você, me contando da morte do amendoim e do Matthew. Sim. Que eu não tinha visto até então, no domingo. E Tinha sido sábado. falam que é a doença do... Tem pergunta aí, vamos lá. Falam, a OMS é a doença do século. Vamos lá, gente, telefone no ar. Ferreira tá na linha para fazer uma pergunta. Ok, bom dia. Bom dia, Zé Eduardo, bom dia, Daniel, bom dia, doutora aí. Bom dia. A minha pergunta, doutora, é assim, pessoal, a senhora. Quando, no caso, o seu namorado, ele tinha essas atitudes estranhas assim, a senhora não sentia medo dele não pensava em terminar não, doutora? Ou era muito jovem ainda? Obrigado, hein? Como é o nome dele? Ferreira. Ferreira, veja só, medo não, nunca senti medo dele não. Como eu disse aqui, ele era muito amoroso comigo, ele era muito querido, com minha família adorava ele, meus amigos adoravam ele, porque ele era divertido, inteligente, espirituoso. O que eu pensava em terminar, mas no sentido de que eu achava esquisito o comportamento dele, por ignorância minha, eu não sabia que era depressão. E eu achava que aquilo ali é porque ele era ciumento, eu tinha uma birra de namorado ciumento. Eu achava que aquilo ali era ciúmes, que era algum, sabe? Não gostei disso, não gostei daquilo. E eu sou uma pessoa, eu conheço, na escola eu era amiga da faxineira do banheiro até a diretora da escola. Então, às vezes eu ficava pensando, será que isso aí é porque Dudu... menininho, filho de papai, aquele negocinho assim. Mas só que eu via que não. Ao mesmo tempo que eu achava, por causa dessas atitudes, de querer ir embora, não gostei disso, não gostei daquilo, entendeu, Ferreira? Mas medo não. Eu cogitei terminar porque eu achei que eu tava me metendo num saco de gato, né? Com cara ciumento, cheio de vontade. Ah, você terminou por isso? Eu não terminei, não. Ah, não? Eu nunca terminei com ele. Eu estava com ele no dia. Ah, você estava com ele no dia. Ah. Eu nunca terminei com ele. Por isso, porque eu pensava essas coisas, mas ele não mostrava isso. Quando ele estava, digamos assim, né, no seu estado mais normal, mais parecido com o nosso, né, sem a depressão ali atuante. Quando ele era amoroso, ele era super respeitador, minha família adorava ele já estava dentro da minha casa. Eu conheci o irmão dele antes de conhecer ele, então eu já frequentava a casa do irmão dele, entendeu? Certo. Quando eu conheci, Uhum. entende? Então, assim... Hoje você é casada? Hoje eu estou solteira, mas tem dois casei, tenho uma filha, se formando em psicologia agora com 23 anos. É porque a gente ouve, e tem outro fator. Eu também, lá na TV, eu conheci uma pessoa, gente finíssima ela. A gente conversava, saíamos de um grupo, isso tem uns 20 anos. Conversava, dava risada, não sei quando aconteceu o fato com ela, o marido, bem. Todo mundo achava, porque na época da televisão a gente era uma miséria, todo mundo se virava de ônibus, de moto, de Uber, de táxi e tal. Mas ela chegava lá com motorista, ela chegava lá com o carro do ano e tal. Todo mundo achava que, pô, ela tá tranquila, não. Pois De é, uma hora né? para outra, Como esconde, né? de uma hora para outra, o marido dela foi embora, se suicidou. Ninguém entendeu, todo mundo pela televisão inteira, rapaz, como é que foi isso? Mas quando foi apurar, ele estava afogado em dívidas. Nem ela sabia de nada. Ele guardava isso para ele, para dentro dele. Nem psicólogo ele falava. E a dívida afundando, e as pessoas, e o cara, Conheço e assim. parece que as pessoas iam lá cobrar ele no trabalho. Começou aí no prédio Linderre, mansão. Começou a fiscalizar, dizer que ia ver a mulher dele agora. E ele começou, e ele não dizia isso.
ele ficava nessa angústia até que o dia que Isso, ele... mas é o que acontece, você Tem sabe. várias... A Várias. dívida também faz isso. Demais. Enlouquece a pessoa. Você sabe que 3 dias antes de Dudu falecer, o irmão de uma amiga minha de infância também fez a mesma coisa por essa questão. Ele tinha, assim, mas veja só, presta atenção, não é que a dívida por si só causa isso, porque vamos combinar aqui que muita gente vive endividado, muita gente já passou por essa situação de dívida e nem por isso tirou sua vida. Existe uma doença, existe um problema ali por trás disso, que faz com que a pessoa se ache incapaz de reverter a situação. Não é verdade? Todos os nossos bilionários do mundo, que todos nós conhecemos, eu não preciso nem citar, todos já ganharam, já perderam muito dinheiro e levantaram tudo de novo, ficaram mais ricos ainda. E não tiraram suas vidas por causa disso. Então, assim, esse caso do irmão da minha amiga, 3 dias antes, e eu ia pro Piauí viajar com ela, aí eu ficava me perguntando, será que Dudu teria feito isso se eu não tivesse aqui, tivesse viajado, se ele tivesse ido comigo, porque éramos amigos? Foi por causa disso aí, ele faliu. Ele ganhou uma grana do pai, comprou um supermercado, tal negócio, e o negócio não deu certo, faliu. E bufo. E ele aí, né? Foi. Eu quero agradecer aqui muito, demais, a Kátia Falcão. Tem algumas mensagens aí. Tem áudio? Tem áudio? Tem alguém na linha aí, Caetano? Não, áudio não. Tem alguém na linha, Caetano? Vamos lá, a última pessoa aí, porque já chegou ali, Lara Kertz. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Antônio Gonçalves, do bairro Santo Antônio, amigo Carlos. Eu queria perguntar, doutora, ele dizia que ele tinha assim, algum problema, de repente, ele era bipolar, então sentia alguma coisa, não, assim, dele, assim. Sentia, como é o nome dele? Sentia. Antônio. É o que eu disse a você, Antônio, é o que eu estava dizendo aqui. Hoje, o nome dessa doença também é bipolaridade, né? É um transtorno do humor, é uma bipolaridade, que é algo parecido, né? Que gera depressão também, gera esses transtornos, essa alegria, tristeza. Na época dele só existia esse termo psicomaníaco depressivo, PMD. Mas eu sentia, eu percebia essas nuances, essas mudanças de comportamento dele, mas eu não conhecia a doença a ponto de entender o que estava se passando por ele, pegar ele pelo braço e levar ele para um tratamento, para até mesmo conversar com a família. Eu acredito que a família também não percebia, até porque ele não era daqui, ele era paraibano, só morava ele e um irmão aqui, os pais moravam em Curitiba com a irmã mais velha e estão lá até hoje. Então, assim, eu acho que nem ele nem ninguém percebia, porque não se falava. Se hoje eu vejo dificuldade das pessoas identificarem, eu brinco que eu me tornei um psicólogo na prática. Porque se eu conversar 2 minutos com uma pessoa aqui, eu percebo se ela tem depressão, não, entendeu? Você percebe pela conversa, assim, enviesada, aquela coisa, Tristeza, dando desculpa para fazer certas e coisas. às vezes voando. Voando, exatamente. Você esse- disse bem isso aí, voando. Esse é porque esse médico, amigo meu, ele ficava trancado no quarto por meses. Exatamente. Ele tinha 2 clínicas monstruosas. Exatamente. E, E essa é a alerta que fica aqui, ó, e para a as clínica, pessoas. e a clínica indo, Exato. afundando. Você Exato. chegava lá e dizia, doutor tal tá aí, não veio Não desde... veio, tem uma Aí a semana que não pessoa- aparece. Aí você já parte para outro médico, outro já parte. Exato. Quando ele acordava, a clínica já estava, aí ele ia ter que começar tudo de novo. E aí 6 meses depois... E aí fica o alerta que me permita aqui uma Sim. última palavra para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está assistindo. Prestem atenção nas pessoas ao redor de vocês. Prestem muita atenção. Essa é o meu microfone, a minha tecla que eu venho batendo. Olhem ao seu redor e desconfie quando uma pessoa... Quando eu digo a você que desde a criança ela consegue perceber se o coleguinha não brinca, vive triste, chorando e tal, todo mundo é assim. Se você perceber uma pessoa que, ou porque perdeu alguém, ou alguma coisa, ou dinheiro, ou um bichinho de estimação, ou uma pessoa querida, entristeceu, tá ali 1, 2, 3 semanas no quarto. Eu fiquei meses. Eu fiquei 3, 4 meses. Depois aí eu fui para São Paulo por causa dessas acusações, essa coisa que eu não tava aguentando aqui. E aí fui passar um tempo lá. Mas se isso aí demorar demais, a pessoa não voltar à vida depois de um certo período,
se ligue que tem alguma coisa errada, vá buscar ajuda, leve na mão a criatura para um psicólogo, um psiquiatra. Vamos lá, Dani. Então, antes de terminar, lembrando que tem um centro de valorização da vida, você que está ouvindo a gente, que sente 188. alguma fragilidade nesse momento, ligue 188 se não conseguir falar com algum parente, algum amigo. 188 tem voluntários prontos, que são treinados para te ajudar. Que massa. 24 horas por dia, A gente tem 7 que dias por divulgar semana, mais isso, hein? 364. Gratuito, a instituição filantrópica, gratuita. E até o Whindersson Nunes já postou nas redes dele, falando da liberdade que ele sentiu, conversar com o CVV 188, sem ninguém saber quem era. Um exemplo vivo aí, rico, milionário, show o mundo inteiro, safadão, caiu. Exato. Um abraço. Tchau, tchau, gente. A Rádio Metrópole Mas é isso, amigo. Às vezes Eu te dei o livro certo? Às vezes a depressão vem com muito dinheiro, vem com pouco dinheiro, vem com Vem de qualquer histórico forma. Vem de qualquer forma.